Quando o assunto é ARGs de Roblox, o Flowers é um dos antagonistas mais icônicos de uma das ARGs mais marcantes e perturbadoras do Roblox, The Whistlow Occurrence. E o Flowers estava sendo planejado para ser o futuro assassino do Forsaken, mas eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas ele foi descartado. O porquê, você me pergunta? É porque a equipe do Forsaken, junto com alguns diretores da ARG, concordaram que o Forsaken precisava de mais originalidade e acabaram substituindo o Flowers pelo The Alter. Mas com a remoção do Flowers, eles divulgaram um arquivo mostrando a maioria das coisas que foram planejadas para ele, como o moveset, skins, lore e outras concepts. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Essa seria a render do Flowers no Forsaken, e a descrição dele seria a icônica frase: "Você ouve o assobio?", além dele custar 1950 conto, ou seja, ele seria o assassino mais caro do Forsaken. O Flowers teria 476.183 pontos de vida, e de longe seria o assassino com mais vida do Forsaken. Para fazer uma comparação, o atual assassino com mais vida do jogo é o Guest 666, e o Flowers teria uma vida equivalente a 190 Guests 666. O que é absurdo. O Flowers também teria 115 de estamina, 5 pontos de estamina a mais do que os outros assassinos, e também teria uma velocidade de corrida de 27 studs, a mesma velocidade de corrida do 1x1 e do Guest 666, além de ter um raio de terror de 70 studs. Já falamos dos status, agora vamos para o moveset do Flowers. Quais seriam suas habilidades e quais seriam suas passivas? Mas antes a gente tem que saber sobre um efeito que seria concedido pelo Flowers, chamado Desorientado. Esse efeito tem 3 níveis. No nível 1, qualquer sobrevivente fora de um raio de 25 studs simplesmente fica com aparência escondida para você, ou seja, você começa a ter dificuldade de ver os outros sobreviventes. No nível 2 a coisa piora bastante, porque começa a aparecer rostos distorcidos e imagens bugadas na tela, e você começa a escutar um som estranho que praticamente abafa todo o resto do jogo, fazendo com que você tenha dificuldade de escutar chase item do assassino ou efeitos sonoros durante a partida. E no nível 3 a tela fica escura e super saturada, e a visão fica extremamente limitada. E esse efeito é oculto, então você não sabe exatamente quando você tá com esse efeito e nem o nível que você tá com esse efeito, parecido com a alucinação do Noli. Agora que nós já sabemos sobre esse efeito, nós podemos conferir o moveset, começando pelas passivas e depois indo para as habilidades. A primeira passiva do Flowers é... Meu Deus, que porcaria é essa? Traduzido do hebraico significa observador, e essa passiva permite com que o Flowers abra o chat para ver o que os sobreviventes estão conversando durante a partida. O Flowers tem uma segunda passiva chamada Interference, que é uma das mais interessantes na minha opinião. Quando o Flowers entra em uma perseguição com alguém, outros jogadores simplesmente não conseguem ver direito o sobrevivente que está sendo perseguido. E também o indicador de status dessa pessoa para de atualizar. E se ela morrer, os status ficam congelados. Se você não entendeu, deixa que eu te explico. Tá vendo essas bolinhas que ficam em cima das barras de estamina e vida? Isso são os status dos sobreviventes, que mostram a vida deles. E isso é uma excelente forma de trabalho em equipe e comunicação, para você saber quem tá vivo, quem tá morto, quem tá ferido, quem tá tomando dano, e vocês entenderam. Ou seja, se o Flowers começar a perseguir um two-time, eu não vou saber se esse two-time tá vivo, tá morto, tá levando dano, tá ferido. A única forma de eu conseguir saber é se o two-time conseguir escapar vivo da perseguição. E a última e principal passiva dele é a Parasite,
que basicamente é uma barra que vai sendo preenchida conforme ele usa habilidades ou acerta ataques. E essa barra define quanto tempo ele pode ficar no estado mais forte dele, chamado Bloom. Quando ele entra nesse modo, a barra começa a drenar, e quando ela é esvaziada totalmente, ele volta ao seu estado normal. E um detalhe importante é que quanto mais cheia a barra, mais difícil fica de encher ela ainda mais. No estado Bloom, o Flowers cresce e fica muito mais alto. Ele também ganha visão tipo raio-x, que ele consegue ver a localização de todos os sobreviventes, e também tem uma visão bem melhor do mapa inteiro, além do céu ficar vermelho. Enquanto ele tá nesse modo, ele não pode ser atordoado normalmente, e se alguém tentar stunar ele, em vez disso, ele vai receber lentidão 2 e indefeso por 2 segundos. E ainda consome parte da barra de parasita dele. Sem falar que todos os atributos dele ficam mais fortes, dependendo da barra de parasita. Essas são as 3 passivas do Flowers. Agora vamos falar das habilidades, que são 4 no total. A primeira habilidade se chama Malforme, que é a M1 do Flowers, que em 0.4 segundos ele distorce o braço e ataca, causando 26 de dano com cooldown de 1.5 segundos. E cada acerto ajuda a preencher a barra de parasita. E quando o Flowers está no modo Bloom, esse ataque ainda aplica Desorientado 1 por 7 segundos e o dano da habilidade aumenta dependendo da barra. E além disso, a hitbox aumenta verticalmente. A segunda habilidade do Flower se chama Wilt, em que ele basicamente se deforma e se teleporta para frente, permitindo até que ele atravesse paredes com essa habilidade. E logo depois do teleporte, ele ataca quem estiver na frente, causando 5 de dano e aplicando o Desorientado 2 por 12 segundos. Essa habilidade tem 3 cargas, mas você precisa usar elas rápido, porque se você usar a primeira e não usar a segunda dentro de um tempo de 2 segundos, você perde todas as cargas e habilidade entre um cooldown de 27 segundos. E cada acerto contribui ainda mais para a barra de parasita, preenchendo ela. E no modo Bloom, o teleporte vai ainda mais longe, permitindo com que ele atravesse paredes maiores e ataque sobreviventes a uma distância maior. A terceira habilidade do Flowers é... Meu Deus, mais um texto em hebraico. Traduzindo do hebraico, significa suspensão. E essa é sem dúvida a habilidade mais complexa do Flowers. Mas para o Flowers poder usar essa habilidade, precisa de uma carga. E para conseguir essa carga, você precisa matar um sobrevivente. E quando essa habilidade é ativada, todos os sobreviventes recebem Desorientado 3 e ficam atordoados por 3 segundos. Depois disso, a posição de todos são trocadas aleatoriamente. O Flowers consegue ver a localização de todos os sobreviventes por 5 segundos. E o Flowers possui o corpo do último sobrevivente que ele matou. Enquanto o Flowers está possuindo alguém, ele não pode usar suas outras habilidades, mas ele consegue mandar mensagens no chat com frases já prontas, consegue fazer geradores, usar emotes e até pedir para ser ajudado ou ajudar outros sobreviventes. E quanto mais ele interage perto de outros jogadores, mais a barra de parasita dele enche. O Flower só pode possuir o corpo de alguém por até 40 segundos e a habilidade pode ser cancelada tanto manualmente, clicando de novo no botão da habilidade, fazendo com que o Flower saia do corpo de forma violenta, ative o modo Bloom dele e aplique vários efeitos negativos a quem estiver perto, e pode ser cancelada automaticamente se ele for atordoado por algum sentinela, o que vai drenar muito da barra de parasita dele, mas ativa o modo Bloom dele também. E no fim desses 40 segundos, ou quando a habilidade for cancelada, a habilidade vai entrar num cooldown de 60 segundos e precisará de uma nova carga para usar a habilidade novamente. E uma parada que eu esqueci de falar é que se o Flowers tiver matado mais de um sobrevivente quando ele usar essa habilidade, os outros sobreviventes caídos serão respawnados em formas de NPC. É parecido com os clones do X1, mas em vez do NPC ir pra cima de você e te atacar e te envenenar, se você se aproximar dele, ele vai te dar Desorientado 1.
e você só perde esse efeito se você se afastar dele. Pra mim, essa é a melhor habilidade do Flowers, porque basicamente transforma ele num Doppelganger. Eu achei muito da hora isso. E por último, mas não menos importante, nós temos a habilidade chamada Whistle, em que o Flowers começa a tremer por quase 2 segundos e depois solta um som extremamente alto e ensurdecedor que afeta praticamente o mapa inteiro. E esse barulho emitido pelo Flowers causa dano contínuo e aplica Desorientado 2 por 15 segundos. Mas existe um jeito de se defender. Antes do Flowers soltar aquele som ensurdecedor, os sobreviventes são avisados para cobrir os ouvidos, o que vai começar um minigame no qual os jogadores precisam manter uma barra dentro de uma zona que muda periodicamente para preencher um medidor, parecido com o minigame de pesca do Fish. E preencher metade desse medidor faz com que o sobrevivente cubra os ouvidos, o que diminui a velocidade de caminhada dele, mas em compensação anula o dano do assobio. E quanto mais dano o Flowers causar com essa habilidade, mais a barra de parasita dele é preenchida. E se o Flowers estiver no modo Bloom, o minigame de cobrir os ouvidos fica ainda mais difícil e o assobio também causa mais dano ainda. E esse é o moveset completo do Flowers. E resumindo tudo, o Flowers seria um assassino focado em confundir, manipular e enganar os jogadores através de paranoia, caos e até se passando por um jogador, quebrando totalmente a percepção dos sobreviventes. Naquele documento que eu falei no início do vídeo, também fala as skins que foram planejadas para chegar na update do Flowers. No caso foram 12 skins, 8 skins para o Flowers e 4 skins para outros personagens do Forsaken. Para o Flowers teríamos a skin Damn, Wood Irony, Earthworm Sally, Gummy, Princess, Billy, Analog Horror e uma skin do Shrek 360, uma das vítimas do Flowers que aparece no 3º episódio da ARG. Também foi planejada uma skin do Vebelief pro Noob, que seria uma skin retrô, uma skin do Torchwood pro Shedletsky, uma skin chamada I Show John Doe pro Slasher e uma skin do NPC 000 pro Cool Kid. Agora vamos falar das conquistas planejadas pro Flowers. E eu não ia falar sobre as conquistas, mas tem uma paradinha nelas que me chamou a atenção. No caso, as 2 primeiras conquistas. Nelas não foi revelado nem o nome e nem as formas de obtenção, mas a primeira transforma o Flowers num assassino comprável na loja e a segunda tem como recompensa a skin do NPC 000 pro Cool Kid. Ou seja, eu deduzo que seriam 2 quests, uma para transformar o Flowers num assassino comprável e a segunda para conseguir a skin do NPC 000 pro Cool Kid. Quais seriam essas quests? Nunca saberemos. E além daquelas 2 conquistas, nós também temos a conquista Achou, em que como Flowers você tem que causar dano a 3 ou mais sobreviventes de uma vez só quando você sair de um corpo possuído. A conquista Eu Também Quero Ajudar, em que você tem que fazer um gerador e concluir ele enquanto possui um corpo. E a conquista Afirmando a Dominância, em que você tem que ficar no topo da colina do Yurik's Resting Place enquanto estiver no modo Bloom. No documento também fala a lore do Flowers no Forsaken, em um textinho bem pequeno, então eu vou ler para vocês. O Flowers foi arrastado para o Forsaken por engano. Sem ter a mínima ideia de onde estava, ele invade as partidas, interrompendo elas e começando a atacar e matar os sobreviventes, sem saber se tudo isso faz parte de um jogo. O The Spectre mantém o Flowers no Forsaken para que, aos poucos, ele faça parte do jogo.
Eu poderia falar de tudo que tem nesse documento, mas senão o vídeo ia ficar muito grande e eu já tô devendo ele há mais de uma semana para vocês. Então eu vou deixar o documento na descrição em inglês, caso vocês queiram dar uma olhada e quiserem ver as outras coisas que tem nele. E para finalizar, recentemente o Vibinglyph postou um vídeo no canal dele mostrando algumas concepts e vídeos do desenvolvimento do Flowers. Então, bora dar uma conferida, né? Então, fiquem com os vídeos.
Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mal pela demora pra postar, porque esse vídeo ficou muito longo. Ele deveria durar uns 8 minutos e agora deve estar dando mais de 20 minutos de duração. E eu queria trazer um vídeo mais editado e com melhor qualidade pra vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse e até o próximo vídeo!